Todo encontro que marcamos, ele traz alguma expectativa. Você já deve ter marcado algum encontro, ou alguém marcou esse encontro com você. De certa maneira, o encontro mexe com nossas emoções. Às vezes, o encontro é angustiante. Por exemplo, quando alguém termina um relacionamento, é muito angustiante esse tipo de encontro. Às vezes o encontro é bom, maravilhoso. Por exemplo, receber uma promoção no emprego. É o encontro com o patrão que vai te dar a promoção. Às vezes o encontro traz inquietude, insegurança, apreensão por não sabermos o que vai acontecer. Mas tem um encontro que não é marcado por nenhum de nós, que gera um desejo ardente de irmos até esse encontro, porque alguém marcou e nós não sabíamos nem o dia nem a hora. E esse encontro é o encontro com Deus, um encontro que mexe com toda a nossa estrutura e transforma o nosso ser de dentro para fora. Ele é um encontro transformador. Este encontro, independente de sua nacionalidade, raça, cor, classe social, ele acontece porque Deus alcança qualquer pessoa, em qualquer lugar, e muda a vida de cada um de nós, pecadores que somos. Jesus, alguns dias antes de sua crucificação, estava indo para a festa da Páscoa e passou por Jericó, a cidade de Zaqueu. Depois dele ter feito a cura daquele cego tão conhecido, o cego de Jericó, também este cego teve um encontro transformador com Jesus, e ele, portanto, estava passando por Jericó. E Zaqueu, que era o maioral entre os publicanos, morava nessa cidade. É importante falarmos um pouquinho da cidade para você lembrar do contexto bíblico. Jericó aparece em várias passagens nas Escrituras. Por exemplo, lá em Números, ela aparece várias vezes como uma direção. O texto em Números 34:15 diz assim: aquém do Jordão, na direção de Jericó, quando o povo estava no deserto. Em Deuteronômio, é o ponto em que Moisés vislumbra a terra prometida. Vocês lembram quando Moisés estava vislumbrando a terra prometida? Então foi justamente ali. No livro de Josué é narrada a passagem mais conhecida, quando as muralhas da cidade de Jericó caem. E no Novo Testamento, Jericó é a cidade onde Jesus cura 2 cegos e o cego Bartimeu. É citada a conversão de Zaqueu e é a localização na passagem do bom samaritano. Essa cidade está situada no vale do Rio Jordão, e ali próximo a 8 quilômetros da parte seca do Mar Morto, quase a 240 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E atualmente esse é o território palestino da Cisjordânia, para você se localizar aí na geografia. O nome Jericó significa perfumado e deriva da palavra cananeia que tem o mesmo significado. É um lugar onde tem muitas flores e plantas e que traz um cheiro agradável. Aliás, esse lugar é o lugar onde muita gente queria morar. Zaqueu, a começar pelo seu nome, isso compromete ele, porque o significado do seu nome significa puro ou justo. Olha só o peso de se chamar Zaqueu. Ele era responsável pela coleta de impostos em Jericó, segundo Lucas. Zaqueu era alguém não muito bem quisto, né? Ele não era muito bem visto pela sociedade em sua Jericó. Ele trabalhava para o Império Romano cobrando impostos. Era alguém muito rico. Zaqueu era o tipo de chefe de todos os subordinados cobradores de impostos da cidade de Jericó. Cobravam além do necessário e enchiam seus bolsos de riqueza ilícita. Você já deve estar pensando, mas parece com o Brasil, né? Esse era o Zaqueu.
o fato que mais marcou sua vida não foi sua vida passada de ganhar dinheiro ilicitamente, mas o que mais marcou a vida desse homem foi seu encontro com Jesus. Zaqueu teve esse encontro com Jesus, e queremos entender à luz desse texto como se desenvolve esse encontro transformador. Então, vamos pensar a partir de Lucas 19, que o encontro transformador, ele começa em Deus. Ali no verso 1 ao verso 6, você percebeu Jesus entrando em Jericó, e um homem pequeno, de pequena estatura, querendo ver Jesus, a multidão em volta de Jesus, os discípulos. Ele, por ser pequeno, não conseguia enxergar Jesus, e ele desejava ver Jesus. E ele sobe a um pequeno sicômoro, uma árvore pequena ali, muito comum ali na cidade de Jericó, naquela região. Então ele corre e ele sobe para ver Jesus passar. Um desejo que está no coração de Zaqueu. Imagine, eu e você no meio de uma multidão, e você ser olhado por Jesus, diante de tanta distração que estava acontecendo, quando tem uma multidão junto, né? E aí Jesus olha para mim e para você e diz: Pastor Guto, não, eu não era pastor na época, Guto, desce daí, Flávia, desce daí, Mateus, desce daí, minha cunhada Sandra, desce daí desse sicômoro, que eu vou cear na sua casa. Kátia, desce daí, eu quero ter um encontro na sua casa. Não é isso, Moisés Pacheco? Um dia o Senhor Jesus olhou para nós e Ele veio cear conosco. Isso foi realmente muito impactante. Mas precisamos dizer que isso não começa em Zaqueu, começa em Deus. Porque as Escrituras nos mostram a realidade do ser humano, que antes da sua conversão, a condição de alguém que não conhece Jesus, que não teve um encontro com Jesus, é de depravação total. E nós entendemos à luz das Escrituras que todos os homens são pecadores, totalmente depravados em cada parte do seu ser, seus pensamentos, emoções e vontade. Ninguém tem desejo e vontade de vir para Deus, de querer Deus, e por tal motivo ninguém pode fazer o bem aos olhos de Deus, ainda que algumas ações humanas possam parecer boas diante dos homens. Além disso, como a vontade humana também foi afetada, ninguém pode escolher ser salvo sem a graça de Deus. Não existe o que se chama por aí de livre-arbítrio humano. É muito contrário do que alguns pensam, que o ser humano tem a prerrogativa de querer ou não Deus. Nenhum homem ou mulher deseja Deus, até que Deus o deseje e venha ao seu encontro, tocando o seu ser e colocando uma disposição no seu coração e no meu de desejá-lo. Quando alguém deseja ver Jesus ou estar com Jesus, é porque o Espírito Santo é quem faz essa obra. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então estávamos mortos em nossos delitos e pecados, uma morte espiritual. Quem está morto não se levanta, não fala, não vê, não quer nada. Quem está morto não tem condições de querer desejar Deus. É necessária uma ação de Deus na vida daquele que o deseja. Também o Salmo 51, verso 5 diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde quando nascemos? Nós já nascemos em pecado. João 5,40 diz assim: E não quereis vir a mim, Jesus dizendo, para terdes vida.
Ninguém quer a vida, o pão da vida é Jesus. Mas ninguém deseja antes que Deus faça e realize uma obra em seus corações. Ainda em João capítulo 6, verso 44, verso 65, a palavra de Deus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não me for concedido. Ainda nós podemos meditar na palavra de João, no capítulo 15, verso 16. A palavra de Deus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Quem escolhe é Jesus. Quem marca esse encontro é Jesus. É Jesus quem muda as disposições do nosso coração, que até então estava morto, estava espiritualmente morto. Nós não desejávamos Deus. Eu não sei, aqueles que se converteram, que estão firmados com Cristo, se lembram do seu tempo sem Jesus. Nós não desejávamos Deus. Quantas vezes as pessoas nos chamavam para ouvir a palavra, para ir à igreja, e nós não desejávamos nada que se dizia a respeito a Deus. Mas o dia que Jesus nos encontrou, o dia que a graça tocou a nossa alma, o dia que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo, da justiça, Deus mudou as nossas disposições mentais, as nossas vontades, todo o nosso ser foi transformado. E aí se cumpriu a palavra que está em João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Prestou atenção nesse versículo? Ninguém tem uma nova vida por vontade própria, mas pela vontade de Deus. Abre aí a sua Bíblia, João 1, verso 12 e 13, confirme isso aí na tua Bíblia, para você ver que quem nasce de novo, quem tem uma nova vida, quem tem um encontro com Cristo, não é por vontade própria, mas é por vontade daquele que nos amou primeiro. Portanto, o desejo de ver Jesus em Zaqueu já era o próprio trabalhar de Deus na vida dele. E a minha pergunta para você nessa oportunidade: você deseja Jesus? Será que nesses dias de pandemia, Jesus está colocando esse desejo no teu coração? Assim como foi na vida de Zaqueu, hoje pode ser a oportunidade em que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e você vai se render aos pés de Jesus. Não esqueça disso. É necessário um agir de Deus sobre sua vida. Você pode clamar ao Senhor: Senhor, eu não sinto esse desejo. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Toque minha alma para que eu te deseje. O processo é de cima para baixo, não de baixo para cima. É de Deus para o homem e nunca do homem para Deus. Então Zaqueu, quando chegou àquele ciclone, Deus já estava trabalhando em seu coração. Ele desejava ver Jesus, e isso era a obra de Deus em sua vida, e tem sido nas nossas, nos dias de hoje. Também podemos aprender nesse texto. O encontro transformador tem evidências de transformação. A partir do verso 6, você percebe que ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. No verso 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. A graça de Deus muitas vezes nos constrange, ela quebra nossas pernas, porque Jesus alcança o mais vil pecador. O ladrão da cruz é um exemplo disso, de alguém que merecia a cruz, mas que no seu último momento foi salvo por Jesus. Não frequentou a igreja, não foi batizado, não professou a fé, não contribuiu com dízimo e oferta, mas foi salvo por Jesus. Isso é a graça. É a graça de Jesus que alcança cada um de nós, ainda que os nossos pecados sejam dos mais horrendos aos nossos olhos. Jesus pode mudar a nossa vida, pode mudar a sua vida, a minha vida.
ainda que os meus pecados sejam os piores que eu entenda na face da terra. Temos percebido nesses dias muitas personalidades famosas se envolverem no meio evangélico, ou no meio do povo evangélico. Muita gente chegando à igreja e parece que virou moda ser evangélico. Aliás, há um interesse muito grande pelos artistas, políticos, atores, atrizes. Não que estamos questionando a sinceridade da conversão de alguém, mas o que é de se questionar é a vida dessas pessoas que não foram transformadas, que não mudou, e que continuou sendo a mesma pessoa. Como no tempo de Constantino, as pessoas chegavam à igreja não porque eram convertidas, mas porque estavam convencidas de que o governador era um cristão agora. Então, a partir desse momento, eu vou virar cristão para não ser perseguido. E começou a entrar gente na igreja, não por conversão, mas por conveniência. E isso acontece nos dias de hoje. E o fato mais assombroso é que a igreja tem validado salvação na vida daqueles que não mudaram de vida, apenas fizeram uma opção religiosa, talvez por interesse, ou por algum desencargo de consciência. É aterrorizante para muitas pessoas lidarem com a realidade do inferno. Muita gente não vem para a igreja porque se converteu. Muita gente vem por medo do inferno, mas não por ser salvo pela graça, alcançado pelo Espírito Santo, com verdadeiro arrependimento, com mudança de vida, mas por medo do inferno. E o inferno está preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não creram em Jesus. Jesus falou do inferno. Jesus deixou muito claro que é impossível servir a dois senhores. Jesus não divide sua glória com ninguém. Então, participar de uma religião não é sinônimo de salvação. Talvez sejamos religiosos apenas, mas não salvos pela graça. O que marca a vida de uma pessoa salva é sua transformação de dentro para fora, como aconteceu na vida deste homem chamado Zaqueu. Olha o que diz as Escrituras, no verso 8. Lucas 19, verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Que era o que dizia a lei, e Zaqueu conhecia isso, mas ele preferiu ir além da lei. Ele preferiu dar metade dos seus bens ao pobre. Não que isso seja necessário, mas ele resolveu fazer isso. E isso demonstra uma atitude de alguém que realmente está arrependido, que reconhece que é um pecador, que reconhece que roubou as pessoas, que tirou dinheiro além do que deveria ter tirado delas. Ele estava ali se comprometendo com Jesus de restituir essas pessoas que ele defraudou. Isto é arrependimento. Isso é uma demonstração genuína de arrependimento, de alguém que teve um encontro com Jesus. A sua vida muda, a sua vida é transformada. Aquele que roubava agora não rouba mais. Aquele que adulterava, que saía com mulheres, que traía sua esposa ou seu esposo, ele já não mais adultera, ele se arrepende, ele se volta para Deus em novidade de vida, ele nasce de novo, um novo coração. Então nós não podemos aceitar que uma pessoa venha para a igreja e continue sendo a mesma. É necessário que a sua vida demonstre de fato de verdade um genuíno arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Mais do que Zaqueu expressar o seu arrependimento, eu quero ressaltar aqui que as palavras de Jesus confirmam a vontade de Deus em sua vida. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, pela fé. Jesus está dizendo que ele é filho de Abraão, porque ele exercitou a fé, a mesma fé de Abraão. Arrependimento e fé são duas coisas que devem acontecer na vida de alguém que está sendo salvo pela graça. E arrependimento
sempre foi a pregação de Jesus e dos apóstolos, e deve ser a nossa também nos dias de hoje. A palavra arrependimento no Antigo Testamento tem o significado de sentir-se triste, contristar-se, e da palavra que significa mudar de direção. E no Novo Testamento o sentido é de retornar, voltar-se, renunciar, é metanoia, é uma mudança de mente. No Novo Testamento há uma mudança de mente. Bruce define da seguinte maneira: arrependimento, mudança de mente, envolve o abandono do pecado e voltar-se para Deus em contrição. O pecador arrependido está em condições próprias para receber o perdão divino. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. O humilde de espírito é aquele que reconhece que nada tem, que não pode oferecer nada por sua salvação, mas que aceita aquilo que Cristo tem para lhe dar, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, por sua morte, por sua ressurreição. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, nós não somos salvos porque existe alguma coisa, uma justiça própria em nós, algum bem em nós. Não há nada de bom em nós. Nós somos pecadores e devemos reconhecer isso diante de Deus. Devemos nos arrepender de quem somos, dos nossos pecados, e nos voltar para o Senhor em fé. Deus é a fonte da fé, ela vem dele. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé que temos é nossa, ela é um dom que vem de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, segundo Hebreus 11, verso 6. Com ela o agradamos. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Em Mateus 8,10. Também várias pessoas tiveram suas vidas transformadas por Jesus. E surpreendentemente, uma frase que ele disse a várias delas nos mostra a importância da fé. Jesus disse a muitas delas: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A fé é um elemento de transformação do vida. A certeza e convicção são palavras que exprimem uma grande característica da fé. Ela não convive no ambiente da dúvida. Ela é totalmente alicerçada na esperança, não em fatos da nossa própria vida, mas da esperança que é Cristo. O objeto da nossa fé é Jesus. É em Cristo que cremos, na sua morte, na sua ressurreição. E Zaqueu então teve esse encontro transformador, sinalizando arrependimento e fé em Jesus. O encontro que Cristo prepara em nossas vidas deve ser desta maneira. Qual o encontro que você teve? Com a religião ou com Jesus? Religião é uma questão de conveniência para você, ou é algo que você vive porque você crê no Cristo e você quer fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus? Você crê em Jesus? Você se arrepende dos seus pecados e reconhece que é um pecador ou uma pecadora? Você já nasceu de novo? Como a sua vida demonstra essa transformação? Com arrependimento? Com fé no Cristo? Então, quem crê também vive o Evangelho em obediência à palavra do Senhor. Portanto, Zaqueu teve esse encontro transformador, e é isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma mais que um pecador. É por isso que muitos saem das drogas, é por isso que muitos abandonam os seus pecados e começam a ser bons homens de Deus, bons cidadãos, bons maridos, bons filhos, porque Jesus transforma a realidade dessas vidas. Este é um encontro que cada um de nós devemos almejar em nossas vidas. Você quer transformação em sua vida, em seu coração? Então começa a clamar pela misericórdia de Deus. Reconheça os seus pecados, se arrependa deles e creia em Jesus. O Evangelho é simples, é puro. Nós é que complicamos. O Evangelho é isso, é Jesus.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não caia nesta falácia de que todo caminho leva a Deus. Não caia nessa falácia de que qualquer coisa que se diga que é uma religião, uma espiritualidade, vai te conduzir a Deus. Isso é mentira. Jesus Cristo deixou muito claro: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outra vida a não ser Jesus. Você crê nisso? Então certamente o Espírito Santo ou já fez uma obra em sua vida, ou nesse momento está fazendo em seu coração. E finalmente, um encontro transformador tem evidência do ministério do próprio Jesus, daquilo, do propósito do porquê Jesus se encarnou. O verso 10 está dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi por esse motivo que Jesus desceu da sua glória. E quando eu falo disso, eu me lembro de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Jesus, homem Deus, que se encarnou entre nós, como diz o Evangelho de João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. O Jesus que se encarnou, ele se encarnou para morrer. Foi dessa maneira que ele veio buscar e salvar o perdido, entregando a sua vida numa cruz. Quando ele passa por Jericó, e que Zaqueu tem esse encontro com Jesus, Jesus está caminhando para a cruz. Ele está a alguns dias da crucificação. Ele veio com esse propósito, para morrer no lugar dos seus filhos amados, dos seus eleitos. Jesus veio com esse propósito, amados, para que a ira de Deus não viesse sobre a vida dos eleitos do Senhor. A justiça de Deus, ela é cumprida no final dos tempos. De que maneira a justiça de Deus é cumprida na vida dos ímpios? Quando Jesus voltar, as Escrituras dizem que os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, no inferno, com Satanás e os seus anjos, que se rebelaram contra Deus. E assim se cumprirá a justiça na vida dos ímpios. Nós também merecíamos o inferno, mas Deus nos amou. Os seus eleitos, aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo, antes do pecado, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Mas como se faz justiça? Como que a gente vai para o céu e sem ser feita a justiça? Pois bem, quem fez a justiça foi o próprio Jesus. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Ninguém vai para o céu sem que a justiça seja feita e sem que a ira de Deus seja derramada. Jesus recebeu a ira de Deus sobre sua vida. O Jesus homem morreu na cruz. O Deus que se encarnou e habitou entre nós, derramou seu sangue naquela cruz para fazer a justiça. E por isso o texto aos Romanos diz assim, lá no seu capítulo 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando morre na cruz e derrama o seu sangue, ele faz a justiça que o próprio Pai aceita. Os nossos pecados foram derramados naquela cruz. Jesus levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades foram lançadas na pessoa dele, de Jesus. Ele fez a justiça em nosso lugar, e por isso podemos ir para o céu, mediante o mérito de Cristo,
e não os nossos méritos. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio ao nosso encontro. Deus, em sua infinita misericórdia, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso João 3,16 nos diz assim: mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus voltará e o juízo final acontecerá. E os que estiverem à sua esquerda, os cabritos, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. As ovelhas à sua direita ouvirão de Jesus: vinde benditos de meu Pai, entrai e tomai posse do reino. De que lado você está? Qual voz você vai ouvir de Jesus? A do juízo, lhe condenando ao inferno, ou a da absolvição e da entrada no reino de Deus? Haverá novos céus e uma nova terra, e a Bíblia diz que esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Portanto, não teremos um corpo que o pecado ainda nos destrói, mas teremos um corpo sem a influência do pecado, no novo céu e na nova terra. Jesus voltará. O que está acontecendo nos dias de hoje, essa pandemia, são apenas sinais. Nação contra nação, reino contra reino, epidemias, fomes, terremotos, guerras, rumores de guerra, são sinais que apontam para o fim. E você está preparado para este dia? Você pode ter um encontro com Jesus nesta noite, assim como Zaqueu teve esse encontro. Quem sabe Jesus não marcou um encontro com você nesta live. Você que me ouve, talvez você nem escute agora, mas lá depois você vai ver este vídeo, e o Senhor vai falar ao teu coração. Eu creio que Deus tem alcançado o mundo, e essa maneira virtual é a maneira também do Evangelho chegar ao coração de muita gente. Quem sabe o encontro que Jesus marcou com você foi hoje, foi nesta live, que poderá ser vista talvez daqui um monte de dia para frente, vai ficar salvo aí. Então veja que Jesus tem propósitos salvíficos, até mesmo nesse momento que estamos aqui juntos. Creia em Jesus, se arrependa, tenha a experiência de Zaqueu, só que aquela experiência transformadora, que muda de dentro para fora. É um novo nascimento, é um coração novo, é uma transformação de Deus sobre sua vida. Eu desejo isso para você, para a sua família. Eu desejo isso para os seus amigos, para os seus parentes. Eu desejo que Jesus alcance a sua vida, a sua família e todos os seus queridos com salvação, com libertação. Nós vamos ainda cantar uma canção. Vou chamar aqui minha esposa, Isaac. Agora nós vamos cantar novamente essa canção, Jesus Cristo mudou meu viver. Se você que me ouve aí do outro lado da câmera, se você foi impactado por essa palavra pelo Espírito Santo de Deus, e você quer conhecer mais sobre Jesus, você quer caminhar com Cristo, quer fazer um discipulado, quer conhecer mais de Jesus, me escreva aí, me procure aí, deixa meu telefone aí, Mateus, mande um WhatsApp, 13-99707-2907, terei imenso prazer de ser o seu pastor, ainda que virtualmente nesses dias. Então, eu quero te ajudar a conhecer mais sobre Jesus, da onde você estiver. E se você estiver longe daqui de Registro, nós vamos te direcionar a alguém aí perto de você,
Há uma igreja que realmente prega o verdadeiro evangelho. Há um pastor que possa lhe acolher e possa te ensinar os primeiros passos da fé cristã. Vamos louvar o Senhor.